Alô! Bem-vinda, Elaine. Você tá me ouvindo bem? Como é que tá o som? Aproveita. Cícero, querido, bem-vindo. Vocês estão conseguindo me ouvir? Me dá um feedback. Volta chegando. Tá ótimo? Ai, que bom, que bom, que bom. Olá, Cícero, que bom ter você aqui. Bom, a gente tá. Vamos receber o Val aqui, o Joseval Fonseca, hoje. Então já vou chamar ele aqui, porque ele já tá aqui, né? Só um minuto. Ué, não tô conseguindo te convidar, Val. Opa, pera lá, que agora vai. Que agora ele chega. É bom que vai dando tempo também para as pessoas irem chegando. Boa noite. Ei, Val, boa noite. Deixa eu tirar a música aqui, que eu tava ouvindo música, né? Enquanto eu não posso parar aqui, senão compete com a nossa voz aqui, né? Aí complica. Isso. Então, que bom ter você Tudo bem? aqui. Boa noite Feliz. a todos. Muito feliz de estar aqui nesse espaço. Ah, tão bom te Muito receber feliz. aqui, né? Retribuindo o seu convite, que um dia desse eu estive no seu. E fico Sim, muito feliz de poder receber você aqui, né? Um amigo tão querido, né? é Tão um grande bacana, prazer. tão bom de conversar com você. Uma das coisas que eu mais adoro fazer é conversar, e conversar com você é uma delícia, né? Então vamos ter aqui papo. Vou avisar logo o pessoal aí que umas 4 horas de papo. No mínimo. Isso a gente não virar à Brincadeira, noite, né? brincadeira, gente. Mas a gente deve ficar Ó, aqui por volta de 1 hora. gostou das minhas cores? Eu estou autêntico, olha. Fiel às minhas Adorei. cores. Gostei, gostei Viu? muito. E combinando com a minha girafinha aqui, ó. Ah, tudo bem. Mafalda. Minha girafinha Mafalda. Então, pessoal, olha só, estou recebendo aqui hoje, né, para a gente conversar na segunda live dessa série sobre autenticidade, com o Val, que é um querido amigo, né, o José Val Fonseca, mas eu chamo ele de Val, tá, gente? Então vou continuar chamando. Que é um amigo querido, né, que eu gosto muito de conversar, e que é um profissional maravilhoso também, que eu quero que... Vou apresentar você rapidinho aqui, mas depois eu quero que você fale um pouco mais, tá, Val? Tá Então, só certo. para a gente começar, a proposta, né, dessa live, dos temas, na verdade, dessa série de lives, né, que é a autenticidade, é a gente trabalhar um dos galhos que eu gosto de dizer que a comunicação não violenta é uma árvore com dois grandes galhos, né? Um é a autenticidade e outro é a empatia. E como eu trabalho muito fortemente a comunicação não violenta, eu estou querendo trazer o tema autenticidade e combinar ele com outros temas, outras especialidades, né, com pessoas queridas, pessoas que eu admiro, que eu convidei para estar aqui comigo falando sobre isso, pessoas em quem eu confio, né, e que vão trazer histórias interessantíssimas, eu tenho certeza, para a gente conversar e avançar um pouco mais sobre esse tema de autenticidade. E hoje, então, eu convidei o Val para estar aqui com a gente para falar sobre autenticidade e coragem para mudar. Né? O Val é uma pessoa que eu considero muito corajoso, né? Eu acredito muito na autenticidade dele e na coragem que ele tem. Eu sei que ele já fez várias mudanças na vida dele, assim como eu, né? E a gente quer discorrer um pouquinho aqui sobre como é fazer essas mudanças, como é bancar essa autenticidade, né? Os preços que a gente paga, né, Val? E os medos que a gente sente, as inseguranças e tudo mais.
O Val, então, é um terapeuta, né? Ele é constelador familiar, uma coisa que eu acho sensacional, e é especialista em hipnose clínica. Eu sei que você também tem formação em coaching e em PNL, né, Val? E é um professor de Inteligência inglês, emocional. inteligência emocional. Pois é, então tem um vasto currículo aí. Mas eu queria que você pincelasse mais um pouco sobre quem é o Val e o que eu falei aqui, o que o Val faz, né? E eu sei Tá que é certo. diferente o que a gente faz do que a gente é. Na maioria das vezes, quando a gente busca autenticidade, a gente acaba sendo aquilo que a gente faz. Verdade. Mas eu queria que você discorresse um pouco mais aí sobre a sua pessoa. Então, né? Primeiramente, dar uma boa noite para todos aqui, aqueles que estão conosco aqui. Muito feliz de estar nesse espaço de reflexão, de busca de conhecimento. Também tenho uma admiração enorme por essa profissional aqui hoje. Eu tenho o prazer de dizer que é minha amiga, a Elaine. Né? Gosto demais, admiro muito o trabalho dela. E quando ela me convidou, realmente não tinha como falar não para uma pessoa dessa, né, gente? Se eu falasse no mesmo dia, eu ia vir de qualquer jeito, né? Então, assim, a gente, ao longo da nossa trajetória, né, quantas coisas que nós temos que passar na verdade, ser autêntico tem muito a ver exatamente com essa possibilidade de você encarar a vida como ela realmente é, né? Muitas vezes a gente tem muitos sonhos, mas não sai do papel, não sai do campo das ideias, né? E na minha vida, para assim, né, resumidamente aqui, porque senão daria aqui 2 livros, ao longo de toda a minha trajetória eu sempre tive muita vontade de sair do lugar comum. Esse era o grande sonho, e por isso talvez eu tenha tido uma trajetória tão diversificada, né? Eu Uhum. comecei fazendo a minha primeira faculdade de administração, e ali vi que não era aquele caminho, depois voltei para a universidade, fiz letras em inglês, e aí sim achei um caminho que seria talvez o iniciar, né? O starting point, que a gente chama assim, né? De onde Uhum. eu teria condição de mostrar um pouco das habilidades que ao longo da minha trajetória eu iria adquirindo, mas não era o lugar ideal para mim, porque pelo senso comum se ia por um caminho que eu não queria ir, que era exatamente ter uma carreira acadêmica. Cheguei a fazer mestrado, mas no meio do caminho falei, não é o que eu quero. Não Uhum. quero ser vaquinha de presépio, não quero fazer somente aquilo que querem que eu faça. E aí foi Aham. quando, né, as coisas começaram a entrar em conflito, porque quando você entra nessa de bancar a sua autenticidade, você tem um preço a pagar, Sim. né? Você para de caminhar, de fazer o percurso de acordo com a manada, vamos dizer assim. Todo mundo faz aquilo, né? O que Uhum. seria natural na vida de um professor? Fazer mestrado, doutorado, estudar para um concurso e aposentar sendo um professor de uma universidade, de escola, que seja. Uhum. Nada contra quem faz isso, mas eu tive a convicção de que esse não era o meu caminho. Sei. Né? E quando você tem essa percepção, é muito doloroso, porque, óbvio, o medo vem. Né? Porque você fala assim, já fui até esse patamar e É. agora? Você vai repensar novamente, né? Mas assim, eu acho que o desejo de querer fazer é muito maior. Né? E aí eu acredito muito quando você realmente quer, Elaine, eu acho que as coisas acabam confluindo para que as possibilidades aconteçam. E foi o que aconteceu comigo. Né? Eu tive a oportunidade de começar a estudar, depois do mestrado, coaching. Uhum. Né? Me apaixonei por essa área, por essa possibilidade de criar meios para que você pudesse se tornar uma pessoa melhor e ainda, melhor ainda, influenciar para que outras pessoas fossem pessoas melhores. Né? Sim. E ali sim, eu acredito que eu encontrei o caminho que eu deveria seguir, que hoje, graças a Deus, né, eu tenho a felicidade de dizer a todos que estão aqui online conosco, né, eu sou muito feliz fazendo o que eu faço. Né? A Ai, autenticidade em legal. mim é o fato de que hoje eu faço aquilo que eu acredito que é o meu melhor. Ai, que legal. Resumidamente. Ah, pois é, esse é um ponto, né, Val, que a gente compartilha no nosso caminhar, né? Eu também fiz uma virada, talvez tão grande quanto a sua, ou sei lá,
não sei se dá para comparar, mas para mim também foi grande, né, em termos profissionais, de mudar completamente o rumo mesmo do que eu fazia. E também a partir de uma experiência sobre como a gente olha para a gente mesmo, como que a gente vê e entende aquilo que a gente quer melhorar e começar a perceber que a gente pode ajudar os outros a fazer isso também, né? Agora, tem uma questão, Val, que eu já quero começar com uma perguntinha para dar uma Vamos lá. alfinetada, né? Que é o seguinte. Ok, né? A gente querer melhorar, a gente querer se desenvolver é uma coisa saudável, uma coisa importante. Eu realmente acredito que nós viemos a esse mundo para isso, né? Para nos desenvolver, para nos melhorar enquanto seres. Agora, tem uma coisa me preocupando muito, né, ultimamente, que é um estímulo muito, muito pesado, né, a seguir modelos, né? Então, assim, olha, você precisa ser um profissional melhor, mas para você ser um profissional melhor, você precisa seguir isso aqui, ó. Você precisa fazer esse passo, né? Você precisa seguir esse modelo. Então, tem muitos modelos sendo apresentados, né? Como sendo o ideal, aquilo que você deve perseguir. E eu vejo, assim, muitas pessoas se afastando da sua própria essência, se afastando da sua própria identidade, em busca dessas identidades modelo, de como serem melhores pais, melhores mães, melhores profissionais, melhores comunicadores, e melhores isso e melhores aquilo, como se o que a gente é nunca fosse o bastante, né? E aí, suficiente. E aí, assim, a gente fica aí nessa roda viva de estar sempre em busca da melhor versão, mas da nova melhor versão, porque sempre tem uma nova, né? Ó, a melhor é essa aqui agora, né? E todo dia tem essa nova, essa apresentação. E eu vejo as pessoas cansadas, Val. Eu estive cansada durante Nesse muito lugar tempo, também, né? Quem não esteve, né? porque isso é exaustivo, né? A impressão que a gente tem é que a gente nunca é legal, que a gente nunca é bom, que a gente nunca é o suficiente e que a gente precisa ser outra pessoa e que a gente precisa eliminar partes de nós para isso, que nós temos partes feias, ruins, escuras e que a gente precisa eliminar isso e transformar isso em outra e nos transformar em outra pessoa que na verdade vira sendo outras coisas, mesmo É uma pessoas. outra persona, né? Você cria uma nova persona, né? Pois é. Aí a minha pergunta para você é essa, tá, Val? Assim, como que fica quem nós somos, de verdade, né? Nessa Uma roda viva. questão complexa. Dá pra gente falar um mês aqui, né? E responsabilidade, né? Então, isso aí entra naquele aspecto de pensarmos que somos uma sociedade de consumo, né? Hum, Para começar, se a gente for parar para pensar em termos materiais, nós já estamos nesse patamar, né? De que as coisas hoje têm uma durabilidade muito menor do que antes tinha, 10, verdade. 20 anos atrás. Então, se a gente primeiro começa nessa concretude aí do material, isso reflete drasticamente no subjetivo. Sim. Né? Tanto é que hoje vivemos, de acordo com Bauman, né, essa questão da sociedade líquida, Uhum. exatamente porque as questões emocionais elas estão muito desequilibradas e a gente não consegue chegar nesse ponto comum. Né? Então, assim, pensar, por exemplo, no lado profissional e pessoal como algo perfeito, há de se ter sempre um exemplo. Né? E esse exemplo geralmente é aquela pessoa que nos traz essas informações das respostas mágicas que nós que estamos do outro lado olhamos e sonhamos. É claro, quem é que nunca É. sonhou, né? Em ter, né, todas as posses que aquelas pessoas que estão ali falando, né, Fazer todas têm. aquelas Mas viagens, né? E todo aquele glamour. seria hipocrisia dizer, né, que não Sim. gostaríamos. Mas o fato é que dentro da nossa subjetividade, muitas vezes não encaixa aqueles parâmetros. E às vezes a gente entra numa roda viva de tentar
suplantar tudo aquilo que nós temos como essência, como você mesmo mencionou, e deixar de ser aquela persona que nós fomos criados para ser e tentar ser outra, já que na nossa concepção infantil, em termos de imaturidade, aquilo que nós temos não basta. Não basta. Né? Então, essa é a questão muito, muito importante da gente ter consciência. Nós, muitas vezes, não temos a percepção de nos encaixarmos com aquilo que nós realmente temos, e aí é muito comum sempre terceirizar, né? Não só a responsabilidade, mas também a expectativa. Sim. Ah, já que eu não tenho o suficiente, o Xzinho que vem ali e divulga as 10 artes para ser assim ou assado, eu vou comprar isso porque dessa forma eu vou adquirir. Quando, na verdade, existe uma série de questões que podem estar aí interligadas, né, Nani? Eu não sei se eu consegui responder. Né? Acho que foi muito bom. Tem umas pessoas falando algumas coisas aqui, deixa eu ler. Ó. A Andressa falou aqui, ó, tem um livro lindo, porque tenho medo de lhe dizer quem sou. Nossa, Andressa, eu quero ler, tá? Não li esse ainda, não. Quem é o autor? Passa pra gente depois. Bota aí quem é o autor. Adorei o título. Ó, a Letícia falou que é exaustivo, realmente, que ela concorda que a gente se torna um outro robô, né? A Andressa falou também que é uma busca exaustiva. A Mari falou uma reflexão importante, né? Essência e autenticidade. É isso aí. Letícia falou que somos é o que dá valor às nossas ações. É isso, né? Porque, na verdade, quando a gente está no nosso caminho, né? A Andressa falou que tem um PDF. Ah, adoro PDF. Compartilha. Quando a gente está no nosso caminho, né, Val, assim, e a gente vai discorrer um pouco mais sobre isso também, por mais que ele tenha um preço a pagar, por mais que ele traga alguns obstáculos, algumas dificuldades, essa sensação que você muito bem falou de que a gente está na contramão, parece que todo mundo está indo para um lado, a gente está indo para o outro, né, dá um certo desespero de vez em quando, meu Deus, será que eu tô mesmo certa, que eu não tô no caminho errado? Mas assim, quando a gente para sentir, e aí é que eu acho que pega, né? Que eu acho que não tem nada mais verdadeiro do que o sentimento. Pensamentos são traiçoeiros, tá? Porque pensamentos, a gente assume pensamentos de outras pessoas, a gente traz um monte de coisas que a gente já leu, que a gente já aprendeu, e isso muitas vezes trai a nossa essência, né? Mas o sentimento não. O sentimento não trai. O sentimento é verdadeiro, a gente não tem... a gente não controla ele, a gente controla as respostas que a gente dá a partir dele, mas não o sentimento. Então, quando a gente para sentir, né, que a gente sente, não, peraí, eu gosto disso, isso me faz feliz, isso me deixa bem, isso me dá satisfação, isso é o que me traz realização. Você está no seu caminho, entende? Porque quando a gente não está no nosso caminho, o que a gente sente é exaustão, é cansaço, é dúvida, é questionamento o tempo inteiro, sabe? E aí, esse monte de caminho que vai nascendo, né, dos lados, são muito atrativos. São quase irresistíveis, né? Porque você não sabe se você está no seu caminho ou não, então qualquer um serve, como já dizia o gato da Alice, né? Sim. Qualquer um serve. Né? E aí a gente fica pulando de um em um, entendeu? Tentando isso, tentando aquilo outro e cansando e não chegando, continuando com a mesma sensação de que não é o bastante. Não, e o pior é muitas vezes ser vamos dizer assim, convencido de que essas seriam as alternativas, e a gente entra naquela questão também de comprar um monte de coisa e acabar não fazendo nada. E aí a frustração é muito maior. Né? Vou comprar esse curso, vou comprar esse também, mas esse aqui também tem uma oportunidade magnífica. Eu tenho 2 dias para comprar, porque senão, né, sempre tem aquelas deixas. Né? E aí você acaba vendo uma quantidade de coisas que você fez e que você não vai se dar conta de pelo menos 30% daquilo e vai se frustrar mais ainda, porque não conseguiu fazer, porque se viu incompetente, né, mediante todo aquele conhecimento e olhando
o outro lado, né? Porque, assim, na verdade, sabe um dos grandes tropeços e equívocos que nós temos, Nani? Eu estava pensando nisso esses dias. Todos os grandes homens de sucesso e mulheres de sucesso que nós temos na vida, todos, sem exceção, passaram por grandes momentos drásticos de esforços, de decepções e que levaram ao sucesso, né? É fato. Mas quando nós olhamos essas celebridades, a gente não consegue perceber esse percurso. A gente só olha o pódio, A né? gente só vê É o aquela velha história resultado. da bailarina, né? É lindo e maravilhoso você ver um espetáculo de balé, mas você não vê o que está por trás de uma sapatilha. O quanto que aquela profissional se esforçou diariamente para alcançar aquele patamar. E nós olhamos apenas o palco e a cena, e a gente quer ter a cena. A gente quer ser aquela bailarina. Não é isso? Isso aí, exatamente. Eu me coloco. Minha culpa aqui também, né? Eu quero ter sucesso, mas muitas vezes na minha infantilidade, né, eu penso em galgar, ir lá pro topo, esquecendo que existe um longo percurso. Eu quero cortar caminho, né? Aí eu quero consumir. E isso que você falou, é muito consumo, né? A gente consome, 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 não tem tempo de ser, não tem tempo de exercer. De ser. Só o ter, né? É só o ter, porque eu estou consumindo, mesmo que seja conhecimento, né? Eu absorvo, 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 mas a minha vida está vazia, porque eu não consigo colocar aquilo em prática. Eu não consigo ser aquilo. Porque, na verdade, eu estou consumindo de fora o tempo inteiro. Eu não dou tempo nem de refletir se aquilo faz sentido para mim, como que eu combino aquilo, né, com os meus valores. Não dou, porque, não, já tem outro para eu ler, já tem outro. Ó, falar em ler, a Andresa botou o autor aqui, John Powell. Ah, legal. Vamos Ótimo, em busca. Andressa. Obrigado. E, gente, eu falo isso aqui porque eu também sou assim. Eu consumo o tempo inteiro, eu adoro aprender, eu sou um aprendiz. Então eu quero toda hora ler, eu quero conhecer pensamentos novos e tudo mais. Mas é preciso, de vez em quando, a gente dar uma pausa nisso. Né? De parar um pouco de só jogar para dentro e olhar para dentro. E trazer o que tem dentro à tona. Porque senão a gente nem se conhece. A gente só conhece o que a gente consome. E aí a gente fica reproduzindo aquilo o tempo inteiro. Quantos a gente não vê aí vendendo e vende bem, né? Vendendo fórmulas mágicas, vendendo métodos disso e daquilo, mas que nunca viveu aquilo. Porque só consumiu. Né? Não se deu nem o tempo de colocar aquilo em prática na própria vida, entendeu? Então é um caminho que realmente assim pode parecer muitas vezes que a gente está na contramão, né? Quando a gente realmente está em busca de olhar para dentro e trazer quem nós somos aqui para fora, né? Deixa eu ver aqui que eu acho que tem mais gente que falou aqui. Ó, a Andresa falou que é bíblico isso, não sei nem o que é que ela falou. Eu estava falando aqui o que é bíblico, Andresa. Ah, ela botou aqui: vós ficareis tristes, mas vossa tristeza se converterá em alegria. Que bonito. Bacana. No livro de João. Que bacana. Bacana mesmo. Profundo, né? E eu Grandes acho que, ensinamentos. eu acho que por mais que as pessoas hoje não gostem, né, de falar da tristeza, porque cultuam uma alegria permanente, eterna, uma coisa que não existe, né? Mas a tristeza ensina muito. A tristeza é um chamado, né, para uma interiorização e para a gente olhar de fato para aquilo que está gritando aqui dentro, né? Porque aqui fora a gente pode estar em silêncio, mas dentro tem algo aqui que Você sabe uma gritando. coisa, né? Ele me fez lembrar, muito importante. Nós temos, né, dentro dessa possibilidade do estudo do comportamento, a leitura das emoções básicas, e você falando da tristeza, me veio isso à cabeça. A tristeza talvez seja um dos sentimentos mais puros e necessários que nós deveríamos cultivar. Por quê? É através da tristeza que nós conseguimos entrar naquele processo de fundo de poço, e onde ali temos um solo fértil para que consigamos entender tudo aquilo que nós estamos vivenciando e aí sim florescer. Sim. Né?
E aí sim dar conta da felicidade, porque o grande problema é você ter felicidade e não se dar conta que essa felicidade ela pode ser passageira, né? Verdade. E aí por isso as pessoas entram nesse universo de dizer, ah, não fica triste não. Temos que ficar triste sim, a tristeza é importante. Ela tem que ser cultivada de forma sadia para com você mesmo, nesse movimento que você disse de trazer para dentro, de autoconhecimento mesmo, de percepção. E aí sim, acredito que nós estaremos aptos sabe, a produzir daí para frente algo muito melhor da nossa vida. A Andresa falando que o filme Divertidamente mostra exatamente a importância da tristeza. Eu estava revendo, passou Ah, é lindo, domingo, né? eu acho, né? E eu estava revendo, tá tagarela, mas não tem problema não, Andresa, está contribuindo. Pode A falar. gente, eu vi de novo, né? O Divertidamente, que eu acho sensacional. Eu uso uns trechos deles, né? Do filme nas aulas de inteligência emocional e tal, porque realmente ele mostra ali que a alegria ela se perde num determinado momento. Ela quer conduzir o tempo todo ali a vida da menina e ela em um determinado momento ela se perde e quem ajuda a recuperar é a tristeza. Né? E Então, quando a gente assim, assiste pela primeira vez, a gente pensa que a protagonista o tempo todo é a alegria, né? exatamente, porque é ela que aparece, né? O tempo todo é ela que Sim. dança e tal. E é muito bacana ver isso, porque as pessoas às vezes confundem, né, o sentimento de tristeza com o culto à tristeza, né? Com a Sim. vitimização, com aquela coisa do coitadismo, né? E não é isso, né? Não é a gente ficar apegado também à tristeza né, e ficar ali grudado nela. Mas reconhecer a tristeza para olhar o que é que ela está mostrando ali, porque todo sentimento tem sua função, né? Ele está aí para mostrar alguma coisa importante para a gente. E olhar para isso é muito importante. Tem uma frase, né, que eu gosto muito, que o Marshall Rosenberg fala, que é o criador da comunicação não violenta, que ele fala que quando tudo mais parece desabar, o lugar mais seguro para a gente ir é o nosso coração. Lindo, né? Então, assim, chegar nesse fundo, entendeu? Permitir a gente se interiorizar o suficiente para chegar lá no fundo de nós e conhecer o que é que realmente tem ali, é a maior fortaleza. É a maior fortaleza. Porque quando a gente emerge dali, aí sim a gente emerge com força. E aí, assim, Fortalecido. a gente consegue lidar, né, com alegria e com essas outras coisas. Val, eu tenho uma outra Sim, pergunta para você aqui, né? vamos lá. Qual a gente está falando aqui de autenticidade e de mudança, né, Val? E eu queria que você me trouxesse. Eu sei que você já fez muitas mudanças importantes na sua vida, né? Que mudança que você já realizou na sua vida, Val, que te exigiu mais autenticidade e mais coragem? Então, tem algumas, né? Deixa eu selecionar uma. Vamos dizer que essa. É porque na vida pessoal teve algumas bastante assim, difíceis também, mas eu acredito que Uhum, essa seja relevante a gente trazer aqui para o nosso assunto. No momento que eu decidi que eu teria vamos dizer assim, um plano B na minha vida, que seria sair da área do idiomas, né? Que eu uhum, trabalhei ao longo de 18 anos como professor de inglês e tive a possibilidade de trabalhar em todos os setores possíveis dentro da área, né? uhum, Instituições públicas, federais, particulares e tudo mais. E quando eu entro nesse processo de recomeço, né, de entrar numa nova carreira, que seria o coaching, eu tive que me convencer de que haveria a possibilidade de se fazer dois trabalhos. Porque muitas vezes a gente tem aquela tendência assim, eu larguei isso e vou fazer aquilo. Quando uhum, na verdade não tem mal nenhum você se tornar um profissional que tenha duas áreas para uhum, trabalhar. E eu peitei durante muito tempo isso, e muitas pessoas chegavam para mim e falavam assim: você tem certeza que você vai se tornar coach? Porque isso pode prejudicar a sua área de línguas, como professor de inglês. E eu falava, mas por quê? Qual o problema? Não, porque aí você está se dedicando a uma área que não é a sua área. Eu falava, mas não vejo isso dessa forma. Eu acho que a uhum, gente não pode
Eu sempre pensei naquele ditado que os nossos antepassados sempre diziam, né? Nunca se deve colocar todos os ovos apenas numa cesta. Eu sempre tive essa questão muito clara na minha vida de que eu não seria somente uma coisa na vida, fazer só uma coisa. Então, naquele momento, Elaine, que eu decidi que eu teria duas profissões, talvez tenha sido um dos momentos mais difíceis, eu assumi para mim que eu era professor de inglês e que a minha profissão tinha valor e eu não estava saindo por uma insatisfação com a minha profissão, e sim por uma necessidade a mais de fazer algo que eu ainda não estava sendo completo fazendo com a minha primeira área profissional. Então esse foi um momento muito difícil de assumir para mim, porque eu acho que o mais difícil é você se assumir, porque muitas vezes você tenta assumir para o outro, né? E aí entra até, eu digo a você nisso também, porque dentro das questões sexuais também existe esse problema, essa questão, e me veio à cabeça, muitas pessoas não se assumem para o outro porque ela não se assume para si mesma. Né? Então, se eu não me reconheço como tal, como eu vou ser capaz de ser reconhecido? Né? Então, para mim foi muito forte essa questão de assumir. Eu sou professor de inglês e sou coach. Né? E eu acho que, alinhando a isso, eu tive um outro momento dentro da minha carreira de terapeuta que me vi numa situação assim, mas você vai assumir dentro dessa possibilidade as suas vulnerabilidades, você vai assumir que você pode agradar a um e não agradar a outro, né? Que se você falar disso juntamente com o seu público, outros não vão gostar. E aquilo para mim, sabe, me fez mais sentido ainda, porque eu falei assim, não, se aquele outro não gostar, não tem problema, eu não vou querer trabalhar com ele mesmo, né? Eu não tenho condição de ser um professor de inglês, ser um terapeuta e ser o Joseval. Não, é tudo junto. Portanto, as pessoas que se achegam até mim, elas têm que entender que eu sou esse ser humano, né? Que tenho várias questões, que tenho milhões de limitações também, assim como todos, né? Mas que eu tenho a condição de lidar com todas essas questões, sendo um, mas ao mesmo tempo, né, tendo todas essas multiplicidades, né? Nós somos múltiplos, gente. Nós não somos uma coisa só, né? Existe a possibilidade da Elaine mãe se desvincular da Elaine profissional, da Elaine mulher, da Elaine ser individual, social, não existe isso, né? Como, então, assim, eu me reconheço, né? Hoje eu sou terapeuta, aqueles que admiram o meu trabalho, reconhecem e sabem a minha trajetória de vida, né? Existem várias questões ali, né? Por exemplo, um dia vieram comentar comigo assim, ué, mas você dança, né? Eu faço balé clássico, gente. Né? As pessoas que me conhecem sabem disso. Homem, gente. Eu tenho 48 anos e faço balé clássico com muito orgulho, porque assim, é a minha terapia. Eu amo balé. Era uma coisa que eu sempre queria lá atrás. E tenho a certeza que no início, quando eu comecei a fazer, me veio mais uma vez essa questão de, mas será que eu vou ser bem visto? Né? Um terapeuta, homem, fazendo balé? Pelo contrário, sabe? Hoje eu tenho... Sabe, a minha essência está aqui, sabe? Acho que nós temos que fazer isso, cada um de nós que estamos aqui, né? Se você quer e acredita, faça. Essa é outra frase do Marshall Rosenberg que eu gosto, né? Nunca ande quando você puder dançar. Então dança na sua profissão, dança no seu trabalho, dança na sua casa, dança onde for. Nossa, né? Dança é a maior terapia que existe, é muito bom. E realmente, assim, não é essa coisa de... Antigamente tinha muito isso, hoje acho que até as próprias empresas já estão avançando um pouco mais nisso, né, Val? Não dá para deixar o ser humano lá fora. Não dá para deixar a sua vida pessoal lá fora. Tudo interfere, nós somos seres integrais, né? Graças a Deus. Não dá para mutilar partes de nós e deixar pelo caminho, entendeu? Integra tudo, né? E tudo isso outra coisa, eu acredito muito naquela questão assim, né? Cada um de nós tem uma habilidade, tem um dom. Por exemplo, nós temos uma condição aqui da fala, né? Do discurso, isso é fato. Mas o discurso, ele convence.
mas é aquela história, né, do exemplo, ele arrasta. As pessoas necessitam dessa possibilidade de ver algo e falar, cara, eu também tenho condição de fazer. Então, ser fonte de inspiração é muito bom. Isso, eu acredito nisso, sabe, Val? Não nos modelos prontos, não nas fórmulas de fazer X, Y, Z em 10 passos, entendeu? Isso eu acho muito. E eu vim de um meio que é muito isso, né? Porque eu vim da tecnologia, e aí a gente Uhum. vive trabalhando com fórmulas, Padrões, né? muitos padrões e tal. E, e quando eu fui para esse outro caminho, também me questionei muito essas coisas, também me preocupei em como eu seria vista, né, por aquelas pessoas que me respeitavam, que já conheciam minha trajetória profissional e que iam me dizer, pô, Elaine, o que você fez da sua vida, né? E teve até algumas pessoas que falaram isso sim, e talvez tenha até hoje pessoas que questionam isso. Mas eu fico muito feliz de ouvir pessoas. Um dia desse eu fui dar uma palestra sobre resiliência, né? Sobre resiliência e antifragilidade, numa empresa de TI onde eu trabalhei. Eu trabalhei logo que eu comecei na minha trajetória de TI, trabalhei no final, quase no final da minha vida nessa profissão também, nesse trabalho também. Então o pessoal me conhecia bem. E eles me chamaram para fazer uma palestra um dia desse em temas completamente diferentes do que eu trabalhava, porque eu trabalhava com gerência de projetos, né? Lá. E eu fui falar disso e no fim, né, um dos diretores da empresa falou assim, Elaine, eu acho que você fez muito bem mudar de caminho. Não que era uma profissional ruim, mas que, poxa, como você está brilhando quando você fala do que você está fazendo. E é isso que eu acho que faz a diferença, sabe, Val? Quando a gente faz o que a gente realmente escolhe com amor, sabe, que você realmente entende, isso aqui sou eu, sabe? A minha essência está aqui. A gente brilha, né? E isso passa para as outras pessoas e inspiram, né? Não que a gente seja o modelo ideal, porque isso funcionou para mim, não quer dizer que Tá funciona longe de para ser, né? você, né? Não quer dizer que vai funcionar para as outras pessoas. Mas a gente inspira, porque as pessoas pensam, poxa, talvez eu possa fazer isso na minha vida também, ou algo parecido, e começam a querer entrar em contato com as suas próprias essências, né? Então, eu acho que Eu isso tenho, eu tenho uma é história muito muito lindo. bacana em relação a isso, dessa fonte de inspiração, que muitas vezes a gente não se dá conta, né? Quando eu entrei para o balé, eu estava pensando muito individualmente na minha satisfação, mas eu não tinha dimensão do quanto que isso poderia trazer benefício para outras pessoas. E num determinado momento, em atendimento com uma paciente minha, que vinha de um processo de depressão muito profundo, por várias questões, e ela tinha sobrepeso, tinha chegado a um patamar de estar com uma obesidade muito acima do que deveria, né? E ela conseguiu fazer todo esse processo de emagrecimento e tal, mas ainda estava com uma baixa estima muito grande. Quando Uhum. ela me viu dançando, ela falou assim: eu também quero. Eu também quero fazer, eu quero dançar. Eu falei, ótimo, vá procurar uma escola de dança. E assim, né, fugindo daquele processo de encaixotar as ideias, eu não quis trazê-la para o meu universo do balé na minha escola. Eu falei, procure algo que seja condizente com Aham. aquilo que você acredita que seja bom para você. Ah, a dança é algo maravilhoso? É, mas na sua vida como que vai ser? Né? E aí ela entrou, buscou, próximo à casa dela, totalmente diferente daquilo que eu estou fazendo. Ela buscou dança de salão e está fazendo maravilhosamente bem, feliz. Aí, que Então, assim, a gente tem lindo. um exemplo, né, bem prático dessa vivência nossa de não se adaptar ao que o outro, mas que o outro efetivamente possa contribuir de alguma forma. E eu acredito que o meu exemplo ali naquela situação, ela foi ali preponderante, né? Ah, Que que ela legal. entrou e tá lá feliz fazendo dança de salão. Então, eu tenho uma história também bacana, só que do lado inverso, né? Como eu me inspirei, né? E como que não foi tão simples assim traçar esse caminho, né? Eu assisti uma vez eu me lembro que a minha filha mais velha era pequena ainda, né? Hoje ela está com 25 anos já. Ela era pequena e estudava numa escola que é até aqui perto de onde eu moro hoje.
E eu fui assistir uma palestra lá, uma palestra da Luísa Lopes, que foi minha mestre de PNL, né? Então foi... E ali eu comecei a me inspirar, sabe? Quando eu vi ela fazendo aquela palestra, eu falei, cara, ela contava histórias encantadoras, sabe? Assim, ela trazia metáforas e histórias que ela contava que eu achava tão... Eu ficava assim, ó, eu quero contar história assim. Eu queria ter um monte de história na minha vida para poder contar. E ali eu fui me inspirando e eu comecei a buscar, né, mais e fui fazendo essa trajetória do autoconhecimento, buscando PNL, buscando coach, buscando um monte de outras linhas. A comunicação não violenta é mais recente. Mas assim, por muito tempo eu só consumi, Val, sabe? Eu consumia e reproduzia um pouco daquilo que eu consumia. Então eu ainda não eu falava assim, eu não tenho histórias para contar. Eu não me via como aquela mulher contadora de histórias que eu via lá, que eu tinha visto lá, entendeu? Eu falava, eu não tenho história para contar. E aí eu falei, cara, eu preciso fazer uma outra parada aqui. Chegou um momento que eu falei assim, eu preciso voltar e estudar de uma forma diferente, e olhar mais para mim. E aí quando eu fiz isso de uma forma foi mais profundo. E aí eu acrescentei nos meus estudos, eu saí um pouco do mental e fui muito mais para a parte emocional e corpo, né? Eu trouxe então essa parte corporal também para o meu estudo, para o meu aprofundamento. E aí eu comecei a descobrir minhas histórias, Tá né? vendo? Que legal. Isso começou a brotar e começou a aparecer, entendeu? Então a coisa foi ficando mais natural e eu me senti mais apoderada desse meu caminho. Eu já sabia que eu estava no caminho, né? Em momento nenhum eu tinha dúvida, não. Só que eu não me sentia tão autêntica. Eu me sentia reproduzindo muito o conteúdo que eu consumia, e eu consumia muito, né? Eu consumo muito. E eu me via muito reproduzindo só aquilo, entendeu? E aí chegou aquele momento que eu falei, cara, eu quero ser aquela contadora de história. Cadê as minhas histórias? Então eu tive que mergulhar mais fundo um pouquinho em mim e trazer isso mais personalizado, né? Então hoje eu acho que eu tenho um pouco mais essa veia, né, de histórias para contar. A Andresa está falando E aqui, né? histórias motivam, né? E assim, Sim, é legal, porque quando você fala a história do outro, você conecta. Mas quando você fala sobre a sua história, eu acho a conectividade ela aumenta, né? A uhum, pessoa olha e fala, nossa, ele está contando a história dele, ele está é, se descortinando ali, né? É muito interessante isso. é, A minha história, ela é muito permeada, assim, a minha vida profissional é permeada de histórias que eu conto, né? Muitas vezes quando eu estou com uma paciente ali contando, ouvindo, né? Porque a gente tem a escutatória muito a mais aguçada, mas eu faço questão muitas vezes de dizer, olha, eu entendo o seu problema porque eu vivenciei esse problema também. E isso é legal porque faz com que o outro tenha a percepção de que ele é igual a você, é. né? Você não está num outro patamar, né? Ali como uma tábua de salvação e ele, né? Tentando fazer a remissão dos seus erros e pecados, tal Nossa, como a religião apregoa, né? e eu nunca quis estar nesse lugar, pelo amor de Não, Deus. longe disso. Ó, tem algumas pessoas falando aqui. Boa noite, Alice chegou aqui. A Andresa falou, floresceu. Eu acho que é isso mesmo, sabe, Andresa? Eu acho que a gente vai germinando aquilo que a gente vai se nutrindo e se alimentando, e uma hora a gente floresce e sai um pouco mais de nós, né, em tudo isso que a gente conta. O Guilherme Claus, oi Guilherme, tá aqui, tá falando aqui, ó, como na jornada do herói, é preciso atravessar o limiar entre o mundo comum e o mundo desconhecido e extraordinário. Perfeito, perfeito. É isso Ótima aí. observação. E Muito você, bom. olha que interessante. Muitas coisas que a natureza tem, ela nos ensina, a gente não se dá conta, né? Nossa. Cada detalhe que se você for parar para pensar, por exemplo, as 4 estações, né? Tudo tem um tempo, né? O inverno é o momento, né, de introspecção da natureza, onde ela está ali germinando, mas não algo aparente, é A algo recolhida, interno, né? É isso. está recolhido. E o que acontece depois do inverno?
A A primavera, primavera. né? E, infelizmente, nós não temos essa capacidade, muitas vezes, de entendimento, não de possibilidade. Nós não temos esse Uhum, entendimento de que um inverno em nossa vida ele é saudável. sim, Porque após aquele inverno, algo vai florescer, é isso né? aí. É, E a a Alice gente quer está viver falando que só as no fases da verão. lua também, né? Ó, Tudo- maravilhoso. Tanta É, coisa, né? a natureza é maravilhosa, né? Ela ensina a gente o tempo inteiro, inclusive essas questões de que a gente fica, né, sofrendo muitas vezes por não ser o bastante. Alguma coisa na natureza se questiona isso? Algum, Imagina o algum, rio questionando o oceano. alguma árvore fica perguntando assim: será que eu vou dar fruto? Não tem Ou isso. mesmo, será que eu vou dar fruto igual É, àquela? Porque o meu será? fruto é diferente? Eu sou uma macieira e sonhava em ser uma laranjeira. Pensa, pensa. É muito É lindo, verdade. né, isso? Val, eu queria te pedir um minutinho para falar um pouquinho aqui da Tá. proposta, de uma proposta um pouco maior, né? Que essas lives, esse conjunto de lives, eu trouxe para a gente começar a trazer à tona esse tema da autenticidade, porque eu tenho a intenção, né, de fazer um trabalho um pouco maior, assim, e aberto e gratuito para ajudar as pessoas a se conectarem com essa autenticidade, com essa essência e trazer isso à tona, porque uma das coisas que a comunicação não violenta me ajudou muito, né, foi justamente esse caminho de autoconexão, de autoconhecimento e de como a gente pode expressar isso sem precisar ferir ninguém, né? A gente pode ser quem a gente é, sem precisar se mutilar para ser aceito, para ser amado, para ser reconhecido. E também podemos expressar isso sem ferir ninguém, porque muita gente às vezes usa, né? Fala, mas eu só estou falando a verdade, eu só sou verdadeiro, mas para dissimular uma grosseria, né? Uma agressão, e não é isso que funciona, né? Assim, para que a gente construa relações verdadeiras, para que a gente construa relações duradouras, né? É importante que a gente traga a nossa autenticidade, mas com empatia, né? Que a gente possa cuidar da relação enquanto a gente faz isso. Então, só contextualizar um pouco mais que depois de toda essa série, de todos esses, eu trouxe um monte, estou trazendo um monte de especialistas, né, para falar como que a autenticidade é importante dentro do seu campo de trabalho e como isso se relaciona com essas especialidades. E com isso eu espero construir bastante conteúdo aqui para levar para as pessoas depois, para que a gente possa construir isso junto. Então, isso é um momentinho que eu queria dar Parabéns pela uma, iniciativa. uma esclarecida aqui. Eu tenho outra pergunta para você, Val. Vamos lá. É preciso coragem para a gente ser autêntico, Val? Então, o que é coragem, né? O que é Primeiro a coragem? gente tem que entender o que é coragem. Aí me faz lembrar daquela escritora, né, da Brené Brown lá, que Isso. fala sobre vulnerabilidade, né? Ser vulnerável é ter a consciência de que você vai passar por situações, você vai ter esforços, você vai errar, mas a trajetória ela é tão importante quanto o resultado que virá, né? Uhum, E a vitória está exatamente nesse percurso desse entendimento. Disso que a gente já está vindo falando aqui, né? uhum, Desde o início dessa live. Então, assim, o que é ter coragem? Né? A coragem é realmente esse ímpeto de colocar a cara mesmo para bater no sentido de eu vou fazer. Né? Se essa é a minha essência, eu vou fazer. Né? Então, muitas vezes, a gente tem que tomar essa iniciativa. A atitude ela é muito grande nesse aspecto. sim. Né? Porque muitas vezes, quantos sonhos nós temos e muitas vezes nós não temos coragem o suficiente para bater, né? Vamos dizer assim, colocar a cara para bater mesmo. Eu fico aqui pensando, Nani, naquela questão cultural e familiar que nós temos. Muitas pessoas passam, né, dos pais idealizarem uma determinada profissão para o seu filho e falar, não, você vai ser médico porque na nossa família todo mundo é médico. Uhum, Só que eu quero ser professor, né? E aí
você entra realmente, se você não tiver muita autenticidade e coragem suficiente para bancar, você vai ser um médico infeliz, né? E Vai ser um médico provavelmente insatisfeito, um médico medíocre, né? não é? Então eu acredito muito em que assim, a coragem ela tem que existir, mas a coragem ela não pode ser uma coragem leviana, de assumir os riscos e dizer, não, vou fazer sem assumir as responsabilidades. Existe responsabilidade nessas suas decisões. Você tem que tomar consciência, você tem que ir para consciente daquilo. Né? Ah, eu não vou fazer medicina, não, talvez eu não tenha né, esse prestígio que talvez a medicina traga, mas eu vou ser um professor muito feliz, né, ganhando um salário talvez menor, né, não menosprezando, porque a gente sabe que a classe de educação no nosso país, infelizmente, ela é muito, muito mal vista. Verdade. Dificilmente você vê um adolescente falando, eu quero ser professor, ele quer ser médico, ele quer ser advogado, ele quer ser engenheiro, mas ele não quer ser professor, né? Aqueles que decidem realmente ir para essa área estão de parabéns, porque assim, você tem que amar muito, mas tem que ter muita coragem, e tem que ser muito autêntico, né? Para você botar a tua carinha ali e falar, não, eu vou ser professor, mesmo que eu não ganhe como um médico. É isso aí. Né? A Andresa está falando aqui, né, que a coragem é um ato do coração. A origem da palavra é essa, né? É agir a partir do coração. Então, muita gente às vezes pensa que ter coragem é não ter medo, né? Mas coragem não é ausência de medo, né? A gente age... consciência do medo. Exatamente, a gente age apesar do medo. Com medo mesmo, né? Tá com medo, vai com medo. Vai com medo, é isso aí. E consciente, eu acho que essa é uma questão muito importante, né? Que a gente esteja consciente de quando a gente faz as nossas escolhas, nós teremos consequências e assumir as nossas responsabilidades sobre isso, né? Acho que realmente bancar uma autenticidade, principalmente hoje, com tantos modelos prontos sendo oferecidos, vai exigir uma certa coragem, sim, né? E vai ter um preço a pagar. E aí vem a outra pergunta que eu tenho para você. Qual que é o maior preço que você já pagou, Val, para você se manter autêntico e fiel aí à sua essência? Nossa! Preços, né? Então, a gente paga muito preço, né? Para ser quem a gente é. Mas o resultado é muito positivo. Eu venho de uma família muito simples e, assim, de pessoas que realmente talvez não tinham a abundância como mentalidade, assim, a escassez como grande parte de nós, né? E eu sempre pensei em algo muito maior na minha vida, né? Então, desde cedo, eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade e fui trilhando ali, né, o meu caminho. Chegou um momento na minha vida, Nani, quando eu tinha terminado meu ensino médio, e eu não tinha condição de nem passar numa universidade federal e nem bancar uma faculdade privada, porque o que eu ganhava não era suficiente para isso. E naquele momento, eu vivia apenas com minha mãe e minha irmã. Minha mãe, uma pessoa que não teve estudo, mas que teve uma percepção muito, muito mais aguçada, chegou para mim e falou assim, saia do trabalho, vai estudar. Olha isso, hein? E eu era a única fonte de renda da nossa casa. Nossa. Ela falou assim, saia do trabalho, o dinheiro que você vai receber lá, porque já tinha aproximadamente uns 3, 4 anos que eu já trabalhava de carteira assinada, saia do trabalho, vai estudar, faça um pré-vestibular, que na época era pré-vestibular, hoje é pré-ENEM, e vá atrás do seu sonho que eu dou um jeito. Essa foi a ação que a minha mãe teve. Uma pessoa que nunca teve estudo, uma pessoa que nunca se projetou a pensar em nada na área de educação, de instrução, mas ela sabia que o filho dela queria algo assim, né? E foi o que aconteceu naquele ano, né? Eu saí do meu trabalho, peguei aquele dinheirinho, na época existia uma poupança que valia a pena, e eu estudei ao longo de todo aquele ano, exaustivamente, de manhã, de tarde, de noite, manhã, de tarde, de noite, manhã, de tarde, de noite. Eu passei em 6º lugar. Ai, que lindo. Né?
Então, assim, ali eu tive que realmente, foi um ponto muito decisivo, porque eu já estava dentro de uma empresa que naquele momento era uma empresa que eu talvez teria um plano de carreira Uhum. no que eu estava estudando lá, mas que não tinha nada a ver com o que eu queria da minha vida. E muitas pessoas Entendi. passam por isso, né? E não tem coragem de bancar e falar, não, não vou fazer isso, como é que eu vou largar um emprego, meu Deus do céu, É, né? Não é regra, gente. Não é regra de bolo. Isso valeu para mim, é a minha exato. história, né? Não significa que todo mundo tem que fazer isso, de forma nenhuma. Mas avaliar e deixar de fazer também, eu não sugeriria. Acho que vale a pena pensar. Pensa, eu não me arrependo, não é? Eu tenho Ai, muito orgulho de tudo que eu fiz. e que Muito. lindo, assim, que você teve esse apoio da sua mãe, né? Que coragem a É, dela, né? parcerona. É. E realmente fica mais fácil quando a gente tem esse apoio, né, Val? Eu fico pensando, assim, que muitos não têm, né? Muitos não Sim. conseguem ter esse apoio. E eu também tive um apoio da minha família quando resolvi mudar de profissão. De vez em quando eles ainda me perguntam, você tem certeza? Mas Mas principalmente os mais velhos, né? Que ainda não entendem esse movimento autônomo, que acha que o melhor é você estar lá sentadinho numa cadeira de escritório e tal. Mas Você não vai ter enfim, um trabalho fixo, não? Você já ouviu muito isso? quando é que você vai voltar a trabalhar? Ah, Mais ou menos isso. Boa é. noite, Maria do Carmo, seja bem-vinda. A Andresa está falando que delícia estar com vocês, tanta leveza e cuidado com o tema, muito precioso. Obrigada de coração. Obrigada a você, Andresa, por Que estar legal. aqui. Você também é muito bem-vinda, você também tem muito para contribuir. Acho que a gente podia marcar uma Acrescenta, né? live, inclusive, com Essas pessoas que você. vêm para falar é tão bom. Esse é a grande sacada da live, né, Nani? Porque senão a gente faria só apenas vídeos, né? Mas a contribuição daqueles que estão aqui conosco é grande, é importante e acrescenta naquilo que a gente também traz, né, como experiência. Sim, Todos nós temos um cabedal de experiências que estão aí à disposição e são tão válidas para o nosso crescimento, né? sim, eu acho que a gente constrói muito mais, né? Quando tem mais participações assim. Eu acho que é muito mais, que dá muito mais fruto, inclusive, né, a conversa. E é realmente, a proposta era que fosse um bate-papo leve, apesar de ser temas importantes, né, mas que a gente consegue trazer com certa leveza e conversar de uma forma mais tranquila, né, sobre essas questões. A gente está finalizando já, né, Val? Temos uma hora Ah, é de possível, live. Nani. Por favor. E eu queria só nesse finalzinho, assim, antes de te pedir para deixar a sua mensagem final aí, lembrar aqui, né, de que a gente está aqui falando de autenticidade e trazer mais uma frasezinha da Brené Brown que eu amo também, que ela diz que a autenticidade é a prática diária de abandonar quem nós pensamos que devemos ser e assumir quem realmente somos, né? E isso exige realmente uma prática diária e o preço, muitas vezes, que a gente paga em função disso. E na CNV, eu gosto de dizer que para a gente caminhar na direção do outro, né, que na maioria das vezes as pessoas buscam a comunicação não violenta para se relacionar melhor com o outro e descobrem que é sobre elas, né? Que primeiro elas precisam se relacionar melhor com elas mesmas, né? E isso é lindo, essa descoberta acontece geralmente no meio do caminho e é lindo. E eu digo que para a gente caminhar na direção do outro, a gente não precisa abandonar quem nós somos, né? Quantas vezes a gente tenta se tornar uma outra coisa, uma outra pessoa ou algo diferente para agradar, para poder ser reconhecido, amado, acolhido, aceito. E na verdade é quando a gente se assume na nossa essência é que a gente é reconhecido e aceito e amado da melhor maneira possível, da maneira mais honesta e verdadeira e mais duradoura, inclusive, né? Então, assim, eu quero agradecer todo mundo, né? Vou passar a palavra para o Val dar a mensagem final, mas já vou deixar aqui um agradecimento e um convite, né, para que retornem na próxima segunda-feira. A gente vai ter
o tema. Vou ter 2 especialistas de marketing e vendas aqui e vamos falar sobre se a autenticidade vende e se é possível negociar a autenticidade. Vai ter temas quentes aqui, tá? Então, eu espero vocês. Na próxima segunda, eu faço um alerta, vai ser mais cedo. Vai começar às 19 horas, porque senão minha amiga Deide não poderia participar e eu quero muito que ela venha. Então, só na próxima segunda a gente vai fazer às 19 horas. Então, agradeço desde já a todo mundo. E quero te pedir, meu amigo Val, para você deixar uma mensagem final para nós aqui sobre autenticidade, sobre coragem. Vamos lá. Primeiramente, quero agradecer novamente a Elaine por esse espaço de reflexão. Meu amigo, obrigada pela sua presença. Agradecer pela generosidade de sempre. Você sempre foi uma pessoa que sempre esteve apta, disposta, né, a me ouvir, e isso é tão bom. As pessoas às vezes pensam assim, né, terapeutas não precisam de terapia. Nós precisamos de terapia. Muito, né? Graças a Deus nós temos pessoas ao nosso lado, tal como eu tenho você. Estou muito grato a Deus por ter você ao meu lado aí nessa parceria. Muito obrigado. Isso só acrescenta a minha vida. Né? Agradecer por esse espaço de hoje, essa conversa tão leve. Foi o que você disse, né? As coisas não precisam ser... elas podem ser sérias e podem ser leves, elas não precisam ser pesadas. E aqui a gente tratou de um assunto tão importante, na autenticidade e na coragem. E o que eu gostaria de deixar aqui para vocês nesta noite, como uma mensagem final, também vem da Brené Brown, que quando eu li esse livro pela primeira vez, eu fiquei tão encantado que eu tive vontade de ler pela 3ª vez. E esse livro, cada vez que eu leio, sempre me traz um aprendizado. E esse momento que eu estou vivendo agora, ele diz muito, né, nessa questão da imperfeição, de amar o imperfeito. Né? Uma vez eu vi o padre Fábio de Mello falando algo que eu achei assim, fantástico. Né? Só vão ficar até o fim, ao seu lado, aqueles que assumirem a sua imperfeição e ainda assim quererem estar ao seu lado. Então, acho que é isso, né? A gente não tem que ficar migalhando nada. Eu acho que a nossa essência está aí e as pessoas têm que gostar da gente do jeito que nós somos e não nos enquadrarmos em estereótipos A, B ou C. Né? Eu acho que essa é a primeira questão. E trazer uma frase que, para mim, faz muito sentido. Viver com ousadia não tem nada a ver com ganhar ou perder. Porque a gente sempre tem essa percepção. Incomoda. Até um ponto perigoso às vezes. E sem dúvida, desnudar-se emocionalmente significa correr um risco muito maior de ser magoado. Portanto, não há esforço sem erros e decepções. E realmente não há vitória sem vulnerabilidade. Ai, que lindo. Sejam vulneráveis. Que lindo. Essa era a minha mensagem desta noite. Ai, gratidão, Val. Adorei ter você aqui. Foi um papo delicioso, né? E espero a gente poder repetir mais vezes, né? Muito bom. E obrigado por essa mensagem. Eu acredito muito nisso também. É uma coisa que me inspira muito. E eu assino embaixo. Então, pessoas, sejam vocês, né? E estejam com pessoas que amem vocês, não apesar das suas imperfeições, mas por elas, né? Então, beijo para todo mundo. Obrigada pela presença de vocês, pela participação. Tchau, Val, querido. Beijo. Quero aquele abraço, hein?